Nuvem. Ok, pronto. Então, retomando aqui, o que que a gente vai fazer hoje? Falar um pouquinho sobre regra de três simples, o finalzinho, falar até onde que eu posso usar essa tal da regra de três simples. Na verdade, não só a regra de três simples, mas nesse caso eu posso aplicar a regra de três composta também, esse tipo de limite que eu estou falando agora. Mas eu já vou detalhar mais depois, né? E fazer a lista que eu passei, fazer as questões da lista que eu passei. Não sei se eu vou conseguir fazer todas, são 4 questões. Ou eu faço rápido, ou eu pego as que vocês ficaram com mais dificuldade. E depois falar de regra de três composta, beleza? E passar as questões para casa para semana que vem. Bom, beleza. Vamos lá. Os limites da regra de três. O que é isso de limite da regra de três? É nada mais do que as situações onde eu posso e onde eu não posso usar a regra de três, ok? Onde que eu posso usar? Eu posso usar naquela situação de velocidade, por exemplo. Uma coisa muito útil, inclusive que eu esqueci de falar na aula passada, que a gente pode usar a regra de três, é relação de preços. Por exemplo, eu sei que tem um papel higiênico, que tem um preço e tem uma determinada quantidade. Tem outro, que tem outro preço, e uma determinada outra quantidade. Eu consigo, através da regra de três, estabelecer qual que está mais barato. E falar, não, esse daqui está mais barato, então eu vou comprar esse. Entendeu? Então eu posso fazer esse tipo de situação. Só um exemplo, né, desse negócio do papel higiênico. Vamos lá. Vamos falar que eu tenho um pacote que tem 5 rolos. Isso aqui é um esboço, tá bom, gente? Eu vou pagar depois. Não é rolos, é rolos de papel higiênico. E o outro tem, sei lá, 12. Beleza. Aí eu sei que esse daqui que tem 5, ele vai custar, um exemplo, R$ 10. E esse que tem 12, ele vai custar R$ 11. Aí eu quero saber, não, vou colocar aqui, né? RS 11. Esse palitinho aqui significa 1. Normalmente eu faço só um palitinho para um, eu esqueço de fazer essa perninha dele do lado. Bom, ok, eu quero saber qual que tá mais barato. Aliás, não, perdão, 5 rolos, não, tá doido? Vamos falar que esses 5 rolos valem, sei lá, R$ 6. Pronto, agora faz mais sentido. Quero saber qual que tá mais barato. O que eu faço? Bom, eu posso estabelecer uma relação de um para outro. O que eu vou fazer? Eu vou falar que eu vou pegar esse de baixo aqui, ó. Pegar esse daqui de baixo. Eu vou falar que esses 5 rolos custam R$ 6, 12 rolos, que é o número de rolos desse outro pacote, custa quantos? X reais que eu quero descobrir. Se esse número de X aí, se o valor de 12 rolos, comparado esse de 10 aqui, for, for maior do que 11, o que isso significa? Significa que esse pacote de 5 rolos está mais caro do que o outro. Só que, se esse x for menor do que 11, o que isso vai significar? Vai significar que esse pacote de 5 rolos está mais barato, né? Eu falei mais caro? Não, então, se x for maior do que 11, vai ser mais caro. Se for menor do que 11, vai ser mais barato. Vocês já vão entender o porquê. Então, eu posso falar aqui, né? Faz aquela corta aqui, né? Aquilo que eu falei. Isso aqui é uma regra de 3. Não é inversa, né? Que tem aquela relação inversa que eu tinha falado na aula passada, é uma relação direta, né? Então, 5x é igual a 6 vezes 12. Quanto que é 6 vezes 12? 72. Então, x vai ser igual a 72 dividido por 5, que vai ser igual a 14,4. R$ 14,40. Tá mais caro do que R$ 11. O que isso significa? Que se eu pegasse esse pacote aqui de 5 rolos e quisesse é, somar esse número de rolos até bater 12, o que iria acontecer?
ele seria mais caro, né? Porque cada rolo aqui, ó, quer ver, ó? Vou mostrar outra forma de pensar também. Cada rolo aqui, ele vai estar valendo mais caro. Então, vamos estabelecer aqui rolos para reais. Então, por exemplo, 6 dividido por 5. Então, se eu pegar aqui, ó, 6 dividido por 5, reais, dinheiro, dividido por rolos. Isso vai dar 1,2 reais. 1,2 reais por rolo. Né? Vou colocar aqui por R. E aqui, isso daqui vai dar 11 dividido por 12, né? Que vai dar 0,9166, vou colocar 0,92 centavos, na verdade 92 centavos, né, por rolo. O que isso significa? Que esse pacote aqui, ó, ele tá mais barato. E é isso que eu estou estabelecendo, eu consegui achar dessa forma. Beleza? Vou deixar aqui, acho que vocês estão copiando, né? Acho que esse aqui é interessante. Deixa eu deixar aqui do ladinho. Espera aí. Ok, então. Mas que eu coloquei aqui? Não tá bem legal, não, né? Mas, ok. Vamos lá. Então, o que é esse negócio da regra de 3? Eu posso usar a regra de 3 em relações diretas. Então, um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. O que isso significa? Que se eu tenho um valor X e esse valor X ele está relacionado a um valor Y, e se eu tenho um valor que dobra, então se eu tenho um valor X está relacionado ao Y. Se eu colocar um valor 2x, o resultado vai ter que dar 2y. Isso é uma relação direta, onde eu tenho um diretamente relacionado ao outro, como velocidade. Se em 10 segundos um carro percorre 100 metros, em 20 segundos, se ele tiver em movimento com velocidade constante, né? Ele vai percorrer o quê? Se em 10 segundos ele percorre 100 metros, em 20, 200 metros, porque dobrou. Agora, e se eu tiver um movimento diferente? Se ele estiver acelerando? Aí eu não posso usar a regra de 3, porque não é uma relação direta. Porque se um aumenta o dobro, o outro não necessariamente vai duplicar. Ele pode quadruplicar, ele pode triplicar, ele pode fazer um monte de coisa que não seja a mesma proporção do que eu estou analisando. E um exemplo bem claro é áreas. Um exemplo. Vamos calcular aqui, ó, a área desse quadrado de pequenininho, desse quadrado de lado L. A área, a área, né, é L ao quadrado, não é? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o lado por 2. Multipliquei por 2. Se fosse uma relação direta, a área também duplicaria. Concorda comigo? Que a área também iria duplicar, né? Só que não é uma relação direta. Eu vou ter 2L vezes 2L. Isso vai dar o quê? Vai dar 4L ao quadrado. Ok? Então vai dar 4L ao quadrado. Não é uma relação direta. Se um duplica, o outro quadruplica. E é por isso que a gente não pode usar a regra de 3 nesse tipo de situação, né? Ah, mas como é que eu vou saber quando eu posso usar e quando eu não posso usar? Bom, em algumas questões, como aquelas que eu passei ali, elas deixam bem claro que eu posso fazer esse tipo de situação, que eu posso utilizar a regra de 3 naquela situação. Por quê? Porque elas especificam que se uma quantidade está em relação a outra, e eles determinam esse tipo de relação, então falam, sei lá, uma construtora tem 40 funcionários que fazem uma obra em 10 dias. Aí ele pede lá quantos dias teria se ela tivesse 80 funcionários. Se ela não deixar claro que não é uma relação, que não é uma relação que
não é direta, né? Que um dobra, o outro também dobraria, então você pode usar a regra de 3, né? Então, se ela não diz nada, você assume que é uma relação direta, como nesse caso, né? Então, nesse tipo de coisa, quando ela não diz nada, você pode assumir que é uma relação direta. Agora, se for um outro assunto, uma coisa mais diferente, por exemplo, na matemática, onde a gente teria áreas, por exemplo, na geometria. Então, se ele perguntasse, olha, eu tenho um quadrado de lado R que tem uma área de L ao quadrado. Qual é a área de um quadrado de lado 2L? Aí você sabe como é que calcula a área de um quadrado. Você determina e acha 4L ao quadrado. É isso que a gente tem que ficar ligado, né? O que é uma relação direta e o que não é. Então, se não deixa nada claro em relação a isso, você pode assumir que ela é uma relação direta, né? Exceto se for algum assunto específico que você saiba, né? Aí você realmente vai falar, não, eu sei esse assunto, eu sei como é que procede com com essa operação, então eu vou ver aqui se ela é direta ou não, ok? E como é que a gente pode determinar esse tipo de coisa aqui? Bom, então a área, isso daqui, ó, S, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao L, né? Vou chamar isso daqui, ó, na verdade, de LQ. LQ significa lado do quadrado, tá bom? Esse daqui é um Qzinho. Lado do quadrado ao quadrado. Lado do quadrado ao quadrado. Então, essa é o valor da área, né? Perceba que isso daqui, como é que é essa função aqui? Não sei se vocês, acho que vocês já viram um pouquinho de função, mas como é que a gente determina esse tipo de função aqui? Perceba que não é uma função afim, por exemplo, que é uma função que normalmente a gente estuda, mas uma das primeiras funções que a gente estuda, né? Como é que é a cara de uma função afim? É f de x é igual a x mais b. Eu tenho a o coeficiente angular, b o coeficiente linear. E a função é mais ou menos assim, né? Vou ter aqui o gráfico, aí ela corta aqui, né? Se A for positivo, ela vai ser crescente. Se for negativo, ela vai ser decrescente. E isso daqui é uma relação direta. Esse tipo de função aqui, ó, é uma... Vou colocar aqui embaixo, ó. Relação direta, né? Então, vamos falar que eu tenho uma função do tipo f de x é igual a 2x mais 1. Beleza? Mas vamos determinar aqui. Vou fazer o gráfico dela aqui. Vou usar esse daqui que já está aqui mesmo. Ok. Então, quando é que ela vai ela vai passar pelo eixo das ordenadas, pelo eixo y. Bom, quando x for zero, né? Então, se x for zero, quem que é o y é 1. Quando que ela vai passar pelo eixo das abscissas? Quando y for zero. Quando y for zero, quem que vai ser o valor do x? A gente joga aqui, ó, 0 é igual a 2x mais 1. Aí a gente subtrai por um dos dois lados, menos 1 é igual a 2x, x é igual a menos 1 meio. Deixa eu jogar esse negócio para cá, né? Melhor, vou fazer outro gráfico aqui para ficar melhor de ver. Pronto. Aqui. Agora sim. Aqui é 1. Aqui é menos 1 meio. E vamos lá. Eu vou jogar dois valores. Valor 1. F de 1 é quanto? Vamos lá. F de 1. Bom, F de 1
vai ser 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, aqui é 1. Jogar aqui a bolinha. 3. Mas eu vou dobrar agora. Então, f de 1 é igual a 3. F de 2. Quem que é f de 2? F de 2 é 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Espera aí. Aqui. Aqui. Aí você vai me falar, bom, mas você dobrou aqui, ó, essa relação, você dobrou essa relação, e esse valor não dobrou, né? Se eu joguei 1, deu 3. Joguei 2, era para dar 5. Quer dizer, era para dar 6, né? Mas por que que isso aconteceu? De onde que veio esse negócio aí? Aí vamos ver agora. Bom, então a gente vai ter aqui essa, essa relação. Deixa eu colocar um negócio aqui, que acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Vou selecionar esse triângulozinho aqui. Pronto. Ok. Então, jogar um outro valor aqui, né? Colocar 0, que vai dar 1. Vou colocar aqui, ó. Cadê? Para ter 3 valores. Acho que fica melhor. F de... Oxe. Peraí. Pronto. F de 0 é igual a 1. Pronto. Então, vamos lá. Que, que tipo de relação que eu vou ter que eu vou ter aqui? Esse tipo de coisa, ele vai acontecer porque é o seguinte. Perceba que esse 1 que tá tendo aqui, ó, ele vai interferir no meu resultado. Então, se eu tivesse só o 2x, o que que aconteceria? F de x é igual a 2x. Então, eu coloco f de 1, vai dar 2. F de 2 daria 4. Aí seria uma relação direta. F de 1 daria 2, F de 2 daria 4. Só que esse 1, ele está interferindo, ele está aumentando sempre 1 em relação ao valor. Agora, se a gente olhar o resultado, vai dar isso. Se a gente olhar a variação, aí já vai ser diferente. É por isso que eu selecionei 3 pontos, para a gente conseguir enxergar isso. Vocês já vão ver. Então, perceba o seguinte. Do 0 para o 1, ele tinha 1, não é? O resultado de f de 0 é 1 e do f de 1 é 3. Do 0 para o 1, qual foi a variação do y? Bom, ele era 1, virou 3. Então, qual que é a variação? Ele subiu 2 valores, né? Ele aumentou 2. Então, vou chamar aqui mais 2. E do 3, perdão, para o 5. Bom, ele era 2. 1. Isso aí, mais 2 também. Aí, ó. Então, perceba que o valor, o resultado, ele não varia diretamente. Mas essa diferença, essa variação, né, entre um valor e outro, ela varia diretamente, sim. Então, se eu aumento 1, ele também aumenta. Outro exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, não, aqui tem o F. Vou colocar aqui, ó, F de 4, né, que é o dobro de 2. Qual que vai ser o resultado aqui? Então, 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Beleza. Daqui para cá foi quanto? Foi mais 2? Não, aqui foi mais 4. 5 mais 4, 9. Por que que foi mais 4 dessa vez? Eu dupliquei, né? Eu dupliquei o valor. Se eu colocasse f de 3, ele daria 8. Daria 8 não, perdão. Se eu colocasse f de 3, ele daria 7. Por quê? Porque ele vai variar de 2 em 2 toda vez que você aumenta uma casa no x. Então, qual que é a proporção?
O ΔX, ou seja, quando você pega um X aqui, ΔX eu estou usando direto, né, assim, essa notação. Esse ΔX aqui, quando você aumenta uma casa no X, ele aumenta duas no Y. Já percebeu isso? Então, eu coloquei o valor 1, deu 3. Eu coloquei o valor 2, eu aumentei uma casa, e aqui deu quanto? Deu 5. Ele aumentou 2. Ou seja, se eu aumentar duas casas no ΔX, dois algarismos, quanto que vai dar ΔY? Vai dar 4, né? É esse tipo de relação que tem numa função afim. Ok? Então, a variação, essa diferença aí, ó, esse aqui eu vou chamar de ΔY. Essa variação é isso que acontece numa função afim, né? Quando eu aumento uma casa no x, ele vai aumentar duas. E 2 é o quê? 2 é o quê? 2 é esse aqui, é o coeficiente angular, né? Se eu colocasse 3, a variação seria de 1 para 3. Se eu colocasse 5, seria de 1 para 5. Se eu colocasse 9.999, a variação seria 1 para 9.999. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o coeficiente angular ele vai determinar essa variação, essa relação entre o ΔX e o ΔY. Isso que a gente tem que horas são 17 e... Ok, gente, vou ter que andar aqui um pouquinho mais, beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui, deixa eu ver se dá para vocês copiarem. Pronto. É isto, beleza? Eu vou deixar um pouquinho aqui comentando, mas vocês podem ir copiando enquanto isso. Daqui a pouquinho a gente já vai começar para as questões. Ah, deixa eu escrever aqui logo, né? Essa função aqui do S. Eu não escrevi a função do S. E vocês vão entender agora uma coisa. Bom, a função do S da área, né? Onde a área é igual a LQ ao quadrado. Ou seja, o lado do quadrado elevado ao quadrado, né? Como é que funciona esse tipo de função? Como é que é o gráfico dessa função? É igual aqui, ó, função afim de uma reta? Não. Mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se pronto, agora sim. É mais ou menos assim o gráfico. Pronto. Uma curva. Uma curva. E essa curva, ela não tem uma variação constante, como numa função afim. Então, se eu aumento 1, né, não necessariamente ele também vai aumentar 1 ou 2, ou vai ter essa proporção que tem aqui, né? Porque ele vai ter uma relação ao quadrado. Então, por exemplo, vamos falar que eu coloco aqui, ó, 1. Qual que vai ser o resultado aqui? Eu coloquei que o lado do quadrado é 1. Então, eita, não, aqui é y. Então, aqui a área também vai ser 1. Se eu colocar 2, o que vai acontecer aqui? É 2 ao quadrado, vai dar 4. Aqui, ó, 4. Se eu colocar 3, vai dar 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Então, ó, eu aumentei um aqui e aqui aumentou 3, né? Aumentei um aqui aumentou 3. Aumentei mais um aqui, aí você vai falar, não, então aqui aumentou mais 3, né? Daqui para cá, não, aqui aumentou mais 5. Olha só que louco. Entendeu? É por isso que a gente não pode usar a regra de 3 em qualquer tipo de relação, só em relações diretas. Ok? Pronto. Então, deixa eu cortar aqui, ó, porque pode dar a entender que isso daqui é uma relação direta. Porque eu deixei aqui, né? Então, vou colocar aqui, esse para cá. Pronto. Aí.
Ok, a anotação não está 100%, eu preciso ver ainda isso, né? Organizar mais minhas anotações, mas vamos lá. Bom, Ô, professor, oi, ali, ó, fx igual a... Aí eu não tô qual conseguindo entender o que tá fx? escrito. Qual É fx? que tá embaixo do L elevado a 2. Embaixo do L elevado a 2. É, tem o L elevado a Ah, 2 e lá embaixo tem o... esse daqui, ó. Não, o outro. Esse. Isso. Ah, f de x é igual a ax mais b. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Isso daqui é a cara, vamos dizer assim, a fórmula geral de uma função afim, né? Onde ela vai ter o coeficiente angular, que é o a, e o coeficiente linear, que é o b. Eu não estou cobrando isso, eu só estou comentando. Acho que vocês ainda vão ver esse assunto, né? Estou só comentando que quando vocês verem esse assunto, vocês vão entender o que que eu estou falando, né? Vocês vão lembrar, ele falou disso, né? Tô Então, tentando anotar aqui. beleza. F de x é igual a x mais b. Tem mais alguma coisa meio feia aí? Minha letra não é 100%, né? Preciso Não, me... só isso. Beleza? Ok, então. Bom, vamos lá então. Terminamos aqui. Agora é Vamos a... pergunta, professor? Oi? Agora é pergunta? Agora são isso, são as questões que eu mandei para casa. Você quer fazer alguma pergunta? Não, não, é só perguntar mesmo. Ah, beleza. Agora são as questões que eu mandei para casa. Cadê aqui? Lista de exercício. Bom, eu resolvi a primeira, não foi? Aqui. Resolvi a 1.1. Vamos resolver agora a 2.1 até a 5.1. Se eu não me engano, é até a 5.1, né? Vamos lá, então. Então, vamos ver. Dá um zoom aqui. Pronto. Vamos lá. Na pandemia de Covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era de 184 máscaras. Então, ele já me deu a relação entre funcionário e máscara. Vou aqui grifar. Então, 8 funcionários produzem 184 máscaras. Ok. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras, eu vou grifar de azul. Por quê? Porque é o que eu quero descobrir. Na verdade, é o valor que ele me deu e eu acho que eu já até sei o que que ele vai perguntar. Quer ver? Ó? Quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Né? Fica ligado nisso daqui, ó, contratados a mais. Por que contratados a mais? Ele não quer saber quantos funcionários precisam. Não, ele não quer saber quantos funcionários você precisa ter para que essa produção chegue a 500 máscaras. Ele quer saber quantos funcionários têm que ser contratados a mais. Ou seja, quantos funcionários eu tenho que contratar a mais desses 8 funcionários? Eu tenho que contratar mais quantos? Né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Fazer o seguinte, eu vou falar, deixar bem bonitinho dessa vez, né? Acho que fica melhor. Então, vamos lá. Eu tenho o número de funcionários e eu tenho o número de máscaras. Bom, eu sei que 8 funcionários produzem 184 máscaras. Perceba que ele não deu aqui a relação de tempo. Ele poderia ter dado, eles fazem isso em um dia, em 2 dias, em 40 minutos. Mas ele não deu. Então é uma relação, uma regra de três simples ainda. Uma regra de três composta é quando a gente tiver mais do que duas relações. Ele vai dar a relação entre funcionários, máscaras e tempo, por exemplo, né? Ou funcionários, máscaras e máquinas que estão sendo operadas, né? Então, esse tipo de coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, não sei se vai dar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa questão
tentar fazer mais uma e partir para composta logo. Se alguém tiver mais alguma questão pendente, quer que eu faça mais alguma questão específica, pode me falar, por favor. E no final da lista, não sei se vocês viram, tem todas as respostas, tá bom? Tem o gabarito, tem a resolução certinho. Qualquer coisa, dá uma olhada lá. Se não entendeu, fala comigo ou fala comigo direto, vocês que sabem. Bom, vamos lá. Então, 8 funcionários fazem 184 máscaras. 500 máscaras são feitas por quantos funcionários? X. Melhor, eu vou chamar de F. F de funcionários, né? Bom, então, o que eu vou fazer agora? Aquela relação que eu tinha feito na questão de cima. Eu vou ver se isso daqui é uma relação direta ou inversa, né? Onde um aumenta, o outro também aumenta? Ou será que um aumenta e outro diminui? Como é que é isso? Bom, então vamos lá. Bom, então eu sei que o número de máscaras aumentou, né? Então eu quero produzir uma maior quantidade de máscaras. Para produzir uma maior quantidade de máscaras, eu preciso de mais ou de menos funcionários. Levando em consideração que o tempo aqui, ó, é o mesmo. ΔT é constante, ou seja, o tempo de produção é o mesmo. O que vocês acham? Para produzir mais máscaras, eu preciso de mais ou de menos funcionários? E aí? Pedro, Guilherme? Mais funcionários. Mais, isso aí. Então, se eu preciso... Menos. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ok. Então, eu preciso de mais funcionários também. Essa setinha para cima indica mais, tá bom? Mais. Então, pronto. Um aumenta, outro também aumenta. Beleza. Então, a gente faz aquela multiplicação cruzada, né? Vamos lá. Então, eu posso falar que 184 F é igual a 8 vezes 500. F vai ser igual a 8 vezes 500 dividido por 184. Isso vai dar quanto? Bom, 5 vezes 8 vai dar 40, né? Então, a gente multiplica 40 e coloca esses dois zeros que estavam aqui. 4.000, né? E dividido por 184. Isso vai dar, aí, realmente, 4.000 dividido por 184. Bom, então eles vão precisar de 21,7 funcionários. O que é isso, 21,7? Como assim, gente? Ele precisa de 21,7. Então, você vai pegar 21 funcionários, vai pegar um funcionário, dividir em 10 partes e pegar 7 dessas 10 partes. Não faz nem sentido isso. Então, se eu preciso de 21,7 e funcionários, ele tem que ser um número natural, ou seja, um número que não tem fração, né? Não pode ser 0,7, tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que pertencer aos naturais. O que eu vou fazer? Eu vou arredondar para cima. Por quê? 21 funcionários podem fazer esse trabalho? Não, porque eu preciso de 21,7. 22 funcionários podem fazer esse trabalho? Podem. Vai fazer um número de máscaras maior, mas é o número mínimo que precisa para fazer essa quantidade que ele deu. Então, eu vou falar que isso daqui, ó, R de resposta vai ser 22 funcionários. Letra B. Beleza? Pronto. E, na minha opinião, esse negócio é meio chato, viu? Porque o ideal era que ele desse um valor inteiro, né? Um valor, um número natural, na verdade, né? E não um número quebrado desse jeito, né? Era o mais ideal. Só que, qual que é a ideia disso? Se eu fosse fazer esse tipo de coisa na prática, onde eu tenho, sei lá, uma indústria que tem essa relação aí, a gente pode sim aproximar.
essa relação entre funcionários e máscaras produzidas, porque ela é mais ou menos constante. Então, na prática, a gente pode usar esse tipo de relação. Se der esse valor 21,7 na minha indústria, o que vai acontecer? Bom, eu vou ter que saber, né? Eu vou colocar o quê? 21 funcionários? Aliás, não, perdão. Já ia fazer besteira aqui, calma. Lembrei de um negócio, perdão. Então, eu preciso de quê? De 22 funcionários, né? Então, eu preciso saber arredondar. Só que quase que eu caí no negócio aqui, ó. Agora que eu lembrei. Bom, ele está perguntando quantos funcionários têm que ser contratados a mais. Ou seja, não é 22. 22 é o valor total. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar 22 funcionários menos os 8 que eu já tinha. Não é? Bom, então isso daí vai dar o quê? Vai dar 14, ó. 14 o quê? 14? Não. 14 funcionários. Por quê? Porque é o número de funcionários que eu preciso contratar a mais, e não o número final. Então, é letra C. Rapaz, quase, mas ok, vamos lá. Se eu fosse fazer rápido, já ia ter marcado a letra B. Sim, esse que é o problema, Então, porque você tem que ficar de olho. parece que é feito pra você errar. Sim, ele sabe que vai ter alguém que vai marcar 22, porque ficou desatento, né? Aí coloca 22 ali para ver se a pessoa prestou Vi- atenção no enunciado. Bom, O 21 também. 21 também. O 21, eu acho que seria até menos, porque pensa aqui comigo. Se eu preciso de 21 funcionários e 7 décimos, né? 0,7 de mais 0,7 funcionários para fazer 500 máscaras, não faz sentido eu colocar 21, porque nesse tempo acabaria que o número de máscaras seria menor do que 500, né? Então, provavelmente a maioria das pessoas arredondaria para 22 mesmo. É. E marcaria 22. Mas ok, vamos lá. Bom, então 21, letra C, isso aí. Vou fazer mais uma questão. Que questão que vocês querem que eu faça? Ficaram com dúvida em mais alguma? Tem a 5.1, 4.1 e a 3.1. E aí? Tem alguma específica? Sim, não, talvez? Digam aí. Vamos fazer a 3.1 na 3 ordem. pontos. Ok. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Uma festa teve... 5.1, imagem tem... Deixa eu ver a 3.1. Contratados. Ok. Vou fazer para 3.1. Bem interessante também. Vamos lá. Para realizar uma reforma em larga escala, em um condomínio fechado, contratou-se uma empreiteira que planejou essa reforma de acordo com a quantidade de funcionários disponíveis na empresa. Na primeira proposta, seriam necessários 15 funcionários, vamos marcar aqui. Opa, não, esse. 15 funcionários para realizar a reforma em 10 dias. Porém, durante a reunião de condomínio, decidiram que o prazo deveria ser de, no máximo, 6 dias. Então, no máximo 6 dias. Pode ser menos, mas o máximo é 6. Ok? Para a conclusão da obra. Buscando atender a solicitação do condomínio, qual deve ser a quantidade de funcionários a mais que devem ser contratados, né? Então, olha que ele já deixou claro aqui que, cadê? A quantidade que devem ser contratados a mais. Ou seja, ele já deixou bem claro que isso daqui é uma relação inversa, onde o prazo para término dessa obra diminuiu, então o tempo da obra diminuiu, e a quantidade de funcionários aumentou. Ou seja, uma relação inversa. Um diminuiu e o outro aumentou. Logo no enunciado ele já largou isso, né? Ele poderia não ter colocado e alguém ter feito uma relação inversa, uma relação direta, quer dizer, né? Então o tempo aumentou, o número de funcionários também aumentou.
Não faz muito sentido, né? Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui funcionários. E dias. Bom, então 15 funcionários fazem essa obra em 10 dias. E em 6 dias, que é o valor máximo, quantos funcionários eu preciso? Fazer aquela relação. O número de dias, o que? Diminuiu. E como eu já tinha falado, o número de funcionários vai ter que aumentar. O que a gente faz nessa situação? A gente inverte os valores, né? Para não fazer essa multiplicação desse jeito, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui do lado, que eu vou inverter. Ó. Deixa eu escrever aqui. Isso vai dar o seguinte. Vai dar de 15 sobre x é igual a 6 sobre 10. Porque eu inverti. Em vez de 10 sobre 6, é 6 sobre 10. Isso vai dar 6x é igual a 150. X é igual a 150 dividido por 6. Aí vamos lá. 150 dividido por 6. Divide por 3, né? Isso daí vai dar 50 sobre 2, né? Divide aqui, ó, por 3. Por 3. Aí aqui, de novo, 25. Então, 25 funcionários. E olha o 25 aqui, ó. De novo, 25. Só que não é 25, lembra? É a quantidade de funcionários a mais que devem ser contratados. Então, não é 25, gente. É o quê? É o número 25 que é o número final de funcionários que precisa, menos o número que eu tinha inicialmente, que vai dar quantos funcionários eu contratei. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 10. Né? Então, ok. O que significa? Que eu contratei 10 funcionários. Alternativa A. Ok? Não é B, não é E. Porque aqui também não é. Cadê aqui? Aqui também não é 22. Vamos lá, então. Beleza? Alguma dúvida? Professor, só espera eu terminar de anotar rapidinho. Beleza, beleza. Bom, isso daí é um negócio meio chato de algumas questões, né? Que eles dão um valor, você encontra um, ainda tem que fazer um outro processo no final para encontrar o gabarito da questão. E é um grande problema na hora que você vai fazer alguma coisa. Às vezes está distraído, vai fazer um monte de questão de uma vez só, acaba não prestando atenção. Como que eu posso saber se vai ser inverso ou não? Vamos lá. Quando é que eu vou saber que a relação ela é inversa ou se ela é direta, né? Se ela é proporcional uma à outra? Bom, vamos lembrar aqui, ó, do que eu tinha falado na aula passada sobre velocidade. Velocidade, eu vou chamar isso daqui, ó. Esse aqui é um símbolo que significa proporcional a. Ou seja, ele é proporcional à distância, que eu vou chamar de S, não, eu vou chamar de D, né? A gente está no Brasil, a distância de D, dividido pelo tempo. Ou seja, a velocidade ela é diretamente proporcional à distância e inversamente proporcional ao tempo, né? Então, se eu fixar o tempo, se eu não variar o tempo aqui, ó, falar, não, eu tenho um tempo específico, sei lá, 10 segundos, pronto, eu vou manter esse tempo. Se nesse tempo eu aumentar a minha distância percorrida, então, antes eu percorria 10 metros em 10 segundos, 1 metro por segundo é a minha velocidade. Ok? Agora, se eu aumentar esse tempo, o que vai acontecer? Então, aumentei esse tempo. Aliás, perdão, se eu aumentar a distância, o tempo não vai mudar. Desculpa. Então, Aumentar a velocidade. se eu aumentar a distância, a velocidade vai o quê? Vai aumentar. Ah, É isso então, aí. se eu corria 10 metros em 10 segundos, Se eu, co- agora se eu corro 20 metros em 10 segundos, eu vou correr
Vou correr mais rápido. Isso, 2 metros por segundo dessa vez. Sacou? Então, Entendi. se esse aumenta, esse também aumenta. Agora eu vou colocar de azul, onde eu vou fixar a distância e fazer o contrário com o tempo. Então, ó, eu tenho uma distância fixa, onde eu corri 10 metros. Pronto, 10 metros, acabou. 10 metros eu corri em 10 segundos, 1 metro por segundo. Agora eu vou aumentar o tempo. Então, antes eu corria 10 metros em 10 segundos, eu vou correr agora 10 metros em 20 segundos. Então, aqui aumentou, não foi? O tempo aumentou. E a velocidade? Então, vai ser 10 sobre 10. Isso vai dar 1 metro por segundo. 10 dividido por 20 segundos vai dar 0,5 metros por segundo. Diminuiu. Ou seja, o tempo aumentou e a velocidade diminuiu. Entendi. Isso é uma relação inversa. Então, é a mesma coisa aqui. Eu tenho uma obra a ser feita. Nessa obra, eu tenho 15 funcionários que vão fazer essa obra em 10 dias. Se eu diminuo o número de dias, eu preciso de uma quantidade maior de funcionários para fazer essa mesma obra. Por quê? Porque eu preciso de mais gente para fazer esse trabalho, para executar esse trabalho, né? Não faz sentido Certo. eu diminuir o número de dias e diminuir o número de funcionários. Não faz sentido. Por quê? Porque o tempo, a obra ela vai demorar até mais tempo se eu diminuir o número de funcionários, né? Por isso que a gente tem uma relação inversa. Ok? Toda vez que a gente for fazer esse tipo de questão, é bom ficar de olho nisso. Se um valor aumentar, o outro vai aumentar ou vai diminuir? Não sei, tem que descobrir, né? Beleza, então? Alguma dúvida? Conseguiu entender certinho? Sim, Beleza, obrigado. então. Nada. Pronto. Então, vamos lá. Terminei esse daqui. Vamos para regra de 3 composta. Bom, terminei esse daqui. Opa. Sai daqui. Aí. Pronto. Vamos lá. Então, agora, eu vou estabelecer aqui são 7h34, não vamos ter muito tempo para fazer, mas composta. Bom, o que é a regra de 3 compostos? Eu já dei uma dica na questão, né? Na questão, acho que foi na 2.1, que uma regra de 3 compostos eu vou ter mais do que duas relações, né? Eu não vou ter só a relação de funcionários e tempo. Não vou ter só a relação de canecas e funcionários. Não, eu vou ter uma relação de mais coisas. Eu posso ter uma relação de canecas, funcionários e tempo, né? Esse tipo de coisa. Ah, e como é que eu resolvo isso? Pensar aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu acho bem interessante. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma coisa. Vou colocar aqui um negocinho. Cadê? Ficou meio torto, né? Eu tenho aqui um foguete. Vamos pensar. Ficou meio ruim esse foguete, né, gente? Me perdoe. Mas acontece. Bom, eu tenho aqui um foguete. Beleza? Aí nesse foguete, eu quero analisar uma coisa nele. Quero analisar algumas relações que ele vai ter. Como assim? Oxe, não. Deixa eu passar para cá. Pronto. Ficou bem ruimzinho esse negócio aqui. Vou fazer melhor aqui. Pronto. Assim fica melhor. Pronto. Ok. Então aqui eu tenho um foguete. E dentro dele, eu vou ter um combustível. Vou colocar aqui o motor dele.
Aqui eu vou ter o combustível dele, né? Que ele vai estar queimando aqui. Bom, aqui, o combustível dele. Eu quero analisar três coisas. Vamos lá. Esse foguete, ele tem uma massa M, né? Ele chega a uma altura H e ele demora um tempo ΔT para chegar a essa altura, né? Ok. Bom, então, como é que a gente vai analisar isso daqui? Eu vou falar que esse foguete aqui, ele tem uma massa M é igual a 10 quilos. Ele demora um tempo de 20 segundos. E ele chega a uma altura, deixa eu colocar para cá, uma altura H é igual a 500 metros. Eita, pronto, 500 metros. Beleza. Então, eu tenho três dados aí e quero achar a relação entre eles. Na prática, para ser bem sincero, eu não posso fazer esse tipo de relação como algo direto, mas, entretanto, todavia, eu posso gerar algumas aproximações. Então, um foguete, se ele tem uma massa maior, não necessariamente, se eu dobrar a massa, a altura vai diminuir para metade, por exemplo, né? Depois a gente já vai entender isso. Então, não necessariamente ele vai ter uma relação desse jeito. Mas eu estou analisando assim porque eu acho que é um exemplo interessante. Bom, então vamos colocar aqui, ó. Colocar a altura que o foguete chega. Colocar aqui a massa do foguete. E o tempo. Que horas são? Eita, 7h40, vamos lá. Bom, então ele chega a 500 metros. Ele tem uma massa de 10 quilos. E ele demora 20 segundos. Né? Bom, eu já tenho três relações aqui. Agora, o que que eu quero descobrir? Eu quero mudar esse meu foguete. Eu não gostei desse meu foguete, eu quero fazer um foguete diferente. Bom, eu vou fazer um foguete agora, mais ou menos parecido, só que eu vou colocar uma massa de 300 quilos. Eu diminuí a massa do foguete, né? Eu tirei ali uma aleta que era de ferro, coloquei uma fibra de vidro e fui mexendo ali. Tirei um negócio de ferro, coloquei uma fibra de carbono, um negócio mais leve, né? Então, consegui, aliás, não, 500 não, massa, né? Ele tinha 10 quilos, perdão, ele tinha 10 quilos, eu reduzi para 5 quilos, coloquei na altura, né? Pronto. Tinha 10 quilos, reduzi para 5 quilos, beleza? Pronto. Aí, ok. Bom, então ele tem essa altura, essa massa e demora um determinado período de tempo para chegar até lá. Acho que esse tempo que eu coloquei não foi um bom exemplo. Vamos ver se eu consigo colocar algo melhor. Bom, então eu teria este tempo aqui. Eu vou colocar algo diferente, porque ele vai estar relacionado com a altura, não vai ficar muito bom. Eu vou colocar agora E, de empuxo. O que que é empuxo? É a força que o motor do foguete gera. Vou colocar aqui, ó, 20 newtons, para não mudar o número, né? E de empuxo, tá bom? Empuxo é nada mais do que a força. Só que tem um número, tem um nome diferente, né? Empuxo. Vocês já vão entender por que que eu mudei, porque assim eu consigo entender melhor essa relação. Pronto. Eu diminuí a massa e agora eu aumentei o empuxo, eu dobrei o empuxo, eu coloquei 40 agora. Porque eu coloquei um motor de foguete diferente, um negócio assim mais rebuscado. Coloquei um negócio mais diferenciado aí, um combustível mais eficiente. Eu quero saber qual que é a altura que esse motor chega. X, né? X não, vamos chamar de A, de altura, né? Estamos no Brasil, né? Vamos chamar de A de altura. Beleza. O que que eu vou fazer agora? Como é que funciona esse negócio? Eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo antes, só que com três fatores, né? O que que eu vou fazer? Eu vou relacionar a massa com a altura e ver se um aumenta, o outro também aumenta, ou se um aumenta, o outro diminui.
E depois eu vou relacionar o empuxo com a altura. E falar se um aumenta, o outro diminui, ou se um diminui, o outro aumenta. Como é que funciona isso? Ou se um aumenta, o outro aumenta, vamos ver aí. Isso que eu vou fazer, vamos lá. Então, a massa ela diminuiu, né? Se a massa diminuiu, o que será que vai acontecer com a altura, né? Se a gente deixar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o E. Tudo que está de vermelho, gente, eu vou falar aqui, vermelho aqui, ó, é algo fixo, tá bom? Por que que eu estou falando isso? Porque para analisar a relação de duas coisas, eu preciso fixar alguma coisa, deixar alguma coisa fixa. Então, vamos lá. Se a massa aumenta, aliás, perdão, se a massa diminui e o empuxo é o mesmo, o que que acontece com a altura? Bom, a massa diminuiu, o empuxo é o mesmo. O que que vocês acham que vai acontecer com a altura? Vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar, porque ficou mais Isso, leve. isso aí, ficou mais leve. Então, como ficou mais leve esse meu motor, a altura vai aumentar, ele vai ir mais alto, né? Ou seja, eu já sei que tem uma relação inversa aqui, né? Se um aumenta, o outro diminui. Empuxo. E agora? Vamos lá, vamos lá. O que que vai acontecer com o empuxo? Vou colocar uma setinha aqui, desse para esse, para vocês não acharem que é relação entre massa e empuxo, é entre altura e empuxo, ok? Ah, deixa eu fixar aqui a massa, tá bom, gente? A massa, agora ela que vai ser constante, tá bom? Vou colocar uma setinha aqui. Pronto. O empuxo, ele aumentou. Ou seja, a força que o foguete vai exercer, ele aumenta. O que será que vai acontecer com a altura? Bom, se o empuxo aumentou, a força do motor aumentou, a altura vai aumentar também, né? Não faz sentido? Então, eu vou colocar outra setinha para cima. Ok. O que eu sei agora? Que a relação entre altura e massa é inversa e a relação entre altura e empuxo é direta, né? Um aumenta, outro aumenta. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de 500 sobre A de altura é igual a. Aqui é uma relação direta entre esses dois. Aqui é uma relação inversa, né? Então, se um aumenta, outro diminui, eu vou inverter. Então, vou jogar esse para cima e esse para baixo. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 sobre 10. Eu inverti, porque é uma relação inversa. Vezes, por que vezes? Porque eu estou conservando essa relação. Se eu colocar mais, eu não vou estar conservando essa relação de proporção. Vou estar conservando uma relação de adição, né? Um aumenta, eu vou colocar mais um, não vai ser a mesma coisa. Aqui eu estou conservando uma relação de proporção, onde um é multiplicado por 2, o outro também é por 2. Um é por 4, o outro também é por 4. É uma relação de multiplicação. A relação entre altura e massa, aliás, perdão, a relação entre altura e empuxo, ela é direta. Então, eu não inverto nada, eu deixo assim mesmo. 20 sobre 40. Pronto, né? Ok, então o que que eu vou fazer agora? Bom, eu vou resolver e achar o A. Bom, então 500 sobre A é igual a multiplicação de fração. Como é que é? Eu multiplico embaixo e em cima, né? Então, 5 sobre 10 vezes 20 sobre 40. Isso vai dar 400 sobre 100. Beleza? Bom, ok, então não é que nem soma, tá bom, gente? Soma a gente vai ter que colocar os dois no mesmo denominador. Nesse caso, não. Ok? Bom, vamos lá então. O que que eu vou fazer agora? Vamos cortar aqui, né? Corta esses 5, esses 100, esses dois zeros aqui. Eu falar que A é igual a... Aí eu vou fazer essa multiplicação cruzada aqui. O que que é essa multiplicação cruzada? É nada mais, nada menos do que multiplicar os dois lados por A, né? Eu vou estar multiplicando aqui por A e depois aqui por 400 e aqui também por 400. É nada mais do que isso. Vai ser igual a 500 vezes 4, né? Porque aqui eu cortei esses dois zeros com esses dois zeros. Então, a altura vai ser o quê? 2, 5 vezes 4, né? 20.
Observa. 2.000 metros. Olha só que interessante. Legal, né? Bom, então 2.000 metros. Perceba que o que aconteceu aqui? Já está acabando o horário? Eu vou encerrar rapidinho. Bom, o que está acontecendo aqui? A massa eu dividi por 2. E o empuxo eu multipliquei por 2. Só que a massa ela é uma relação inversa. Então, no resultado, como ela é uma relação inversa, é como se eu tivesse multiplicado por 2. O resultado, não a massa, por favor. Então, se eu dividir a massa por 2, o resultado vai dar o dobro. Se eu dividir a massa por 4, o resultado vai dar 4 vezes maior. Beleza? Então, 2 vezes aqui, né? Então, vai dar 4 vezes. 4x. 4 vezes a altura, né? Que foi o que a gente encontrou aqui. Só uma relação de proporção. Então, é assim que vai funcionar uma regra de 3 compostos. Eu posso ter aqui 1 bilhão de variáveis para analisar. Massa, altura, empuxo, ignição do motor, resistência do ar, umidade, deixa eu ver o que mais. Centro de gravidade em relação à diferença do centro de pressão, uma porrada de coisa, né? Então, tudo isso daí eu posso analisar e jogar na regra de 3 e fazer toda essa relação. Vai ser um cálculo imenso, né? Mas vai dar isso. Bom, então terminamos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não deu tempo de colocar, explicar da forma como eu gostaria, mas acho que deu para ter uma ideia. Se precisar, aula que vem, eu explico melhor essa regra de 3. Beleza, então? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou mandar as questões de regra de 3 composta para casa e a gente faz amanhã. Amanhã não, né? Semana que vem. Beleza? Ficou alguma dúvida? Pedro, Guilherme? Não, não. Não? Não. Tranquilo? Ok, então. Beleza. Gente, se tiver algum comentário para fazer, não gostou de alguma coisa da aula, falou, esse cara aí não sabe dar aula, cara chato, né? Por favor, me digam, né? Que eu vou tentar melhorar no limite do possível. Alguma coisa? Nada? Não, Beleza, então. professor. Beleza, então. Ok. Até a semana que vem. Estão liberados. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.